Abertura italiana, variante com C3, e depois do cheque em B4, cobrindo com cavalo C3. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, o bispo ocupa a diagonal natural, controla a casa D5 central e pressiona o peão F7. Pode seguir bispo C5 entrando na abertura jocopiano ou italiana. C3 é a variante mais tradicional das brancas que pretendem um forte centro de peões com D4. Após cavalo F6, D4, E toma D4, C toma D4, bispo B4, cheque. No lugar de bispo D2 e seguindo as linhas tradicionais, as brancas podem jogar cavalo C3, que entra no ataque mola e conduz a complicações muito interessantes. Depois de cavalo toma E4, roque. Na partida Maroques e Janowski, que vão seguir em Carlsbad 1907, siga o bispo C3. Mas vejamos as análises de Greco de 1796, corretas por sinal. Cavalo toma C3, B toma C3, bispo toma C3, dama B3. A torre de A1 está caindo, mas o peão de F7 também. Aqui o mais simples é D5, abrindo para o bispo de C8, ativando as peças. Porque depois de bispo toma D5, roque, bispo toma F7, cheque, rei H8, dama toma C3, torre toma F7, a posição está igual. Se bispo toma 1, bispo toma F7 cheque, rei F8, bispo G5 atacando a dama, e agora as negras teriam que achar cavalo D4, que é a melhor opção para elas, porque depois de dama 3 cheque, rei toma F7, bispo toma D8, torre toma D8, cavalo G5 cheque, rei G6, torre toma 1, surge uma posição muito louca no tabuleiro, com provável igualdade. As pretas têm material suficiente contra a dama branca, mas a posição é muito sinistra. Seguiu o cavalo E7, que não é o melhor, cavalo E5, bispo toma D4, bispo G6, ameaçando mate em F7, D5, dama F3 cheque, bispo F5, bispo toma F5, bispo toma E5, bispo E6 cheque, bispo F6, bispo toma F6, rei E8, bispo toma G7, com vantagem decisiva das brancas. As análises estão no site da Casa de Xadrez, para vocês passarem um pouquinho mais devagar, que realmente é complicado essas linhas. Depois de bispo toma C3, que é a sequência mais jogada, as brancas seguem D5, evitando que as pretas joguem D5. Por exemplo, se B toma C3, D5, bispo D3, as negras têm uma ótima posição. Então elas jogam D5 e agora as negras não podem jogar D5. Aqui tem várias opções. Bispo F6 é o mais jogado e o mais simples também, né? Torre A1, D toma C6, começa a diminuir a iniciativa, esse lance é mais ativo. Cavalo E7, torre toma E4, roque, bispo G5, jogado por Fritz Seis e Anand em 1999. Outra opção é cavalo E7, mas depois de B toma C3, roque, torre A1, cavalo D6, bispo B3, as brancas têm uma ligeira vantagem. Ou cavalo E5 também é possível. B toma C3, cavalo toma bispo C4, dama D4, roque, dama toma C4, cavalo D6 foi jogado em Zud e Spassky, ou Fritz Seis e Anand também, em 1999. Nessa partida, o Janowski jogou bispo A5, e depois de D toma C6, B toma C6, dama A4. Ataca o bispo e ameaça um truque aqui que aconteceu na partida. Bispo B6, bispo toma F7 cheque, rei toma F7, dama toma E4, D5, dama A5. Ataca o peão C, que o Janowski resolveu entregar, mas é muito difícil defender esse peão. Está levando um cavalo toma E5, por exemplo, no caso de bispo D7, seguido de dama F4. Então ele preferiu jogar torre A8, deve ser o melhor mesmo. E depois de dama toma C6, bispo toma F5, A4, dama D6, para trocar as damas e evitar que o rei seja atacado.
e confiando no par de bispo, mas a estrutura de peões fica muito prejudicada, né? Dama toma D6, C toma D6, os peões centrais ficam dobrados e as brancas agora têm maioria na ala da dama e na ala do rei também, né? Depois de B4, A5, B5, Marox criou um perigoso peão passado. Bispo D3, torre D1, bispo C4, bispo F4, torre E2, cavalo D4, mantendo a casa de bloqueio sob controle, torre E4, bispo E3, torre de A E8, cavalo F5, bispo C7 defendendo o peão de D6, B6. A vantagem das brancas é muito clara, né? O peão passado está cada vez mais perigoso. Bispo B8, cavalo D4, torre C8, torre de DC1, rei E7. A posição das negras para defender, segurar o peão D6 ficou muito passiva. F3 exclama porque a torre está sem casa, está levando duplo para tudo quanto é lado, né? Por exemplo, se H4 leva o cavalo F5 cheque. Jogou torre A5 para não levar um duplo direto aí. Bispo D2, rei D7, bispo toma A5, agora a vantagem aumentou, são dois peões passados ligados, torre de C8, bispo D2, rei C8, A5. Rei B7, agora a vantagem é muito grande, e o Marox não teve muito trabalho, por exemplo, seguiu torre A1, bispo A6, torre de AC1, bispo C4, rei F2, o Marox evitou tomar para não desdobrar os peões do Janowski, rei A6, H4, rei B7, torre C3, rei A6, torre de C3, rei B7, bispo C3, bispo A6, cavalo F5, forçando as simplificações, né? G6, cavalo toma D6, cheque, bispo toma D6, torre toma E5, bispo toma E5, torre toma E5, torre toma, bispo toma, o final está completamente ganho e acabou depois de rei C6, G4, rei B5, F4, bispo C8, F5 e as negras abandonaram, porque depois de G toma, bispo toma, a promoção é inevitável.